Oi, pessoal. Meu nome é Marina Magalhães, sou professora da Universidade de Brasília e sou membro do Núcleo de Tipologia e Línguas Indígenas, portanto, parte do comitê organizador desse evento Amazônicas 8. Eu vou falar para vocês, nessa apresentação assíncrona, sobre o tema elaboração e compressão de sentenças complexas na língua guajá. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos 3 Auá-Guajá que me ajudaram com a finalização dessa apresentação. Então, eu fiz uma videochamada e coletei alguns dados que eu precisava para terminar, para fechar esse tema de pesquisa. Então, quero agradecer ao Taquaracan, Recramucan e Metam pela ajuda. Muito obrigada. E falar um pouquinho dos Auá-Guajá. Então, os Auá, como eles se autodenominam, mas também são conhecidos como Guajá, são um povo indígena brasileiro que mora, que vive no noroeste do estado do Maranhão. Eles são da família Tupi-Guarani, né, falam uma língua da família Tupi-Guarani. Hoje eles somam cerca de 520 pessoas. São um grupo de recente contato, portanto, a grande maioria ainda monolíngue, e tem grupos que vivem ainda isolados na floresta. A tradição deles é de serem caçadores e coletores, apesar de já lidarem com plantio de roças. O tópico dessa apresentação é descrever as mudanças diacrônicas que ocorreram e ainda estão ocorrendo a partir de sentenças complexas, de orações subordinadas do Guajá, que resultaram tanto na compressão dessas sentenças complexas em predicados, em cláusulas simples, quanto na elaboração dessas orações subordinadas em orações coordenadas, uma sentença com orações coordenadas. Para chegar às conclusões finais dessa apresentação, eu vou passar pelos seguintes tópicos. Primeiro, definir o conceito de elaboração e compressão, quem apresentou e do que se trata. Depois eu vou definir o que são essas orações subordinadas adverbiais, que são o tema principal desse trabalho. A emergência de construções verbais seriais a partir dessas construções em algumas línguas da família Tupi-Guarani, e o que essas construções subordinadas resultaram em Guajá. Além disso, eu vou falar também de uma possível interpretação de que existem construções seriais no Guajá também, como parte desse processo de compressão e elaboração de sentenças complexas. Então, vamos lá. O conceito de elaboração e compressão. Esse conceito foi dado por Lehmann em 1989, num artigo em que ele compara várias línguas de um ponto de vista do seu funcionamento, e ele propõe que as sentenças complexas de uma língua, né, formada a partir de 2 proposições, elas têm 2 caminhos de desenvolvimento, de mudança através do tempo. Ou elas podem sofrer um processo que ele chama de elaboração, que é no sentido de que um estado de coisas se torne 2 proposições, ou seja, a ligação entre as orações subordinada e principal, por exemplo, ela se torna mais frouxa, e aquilo que é um predicado complexo se torna 2 predicados independentes. Então, esse é um lado, o lado da elaboração, e do lado da compressão ocorre o contrário, ocorre uma conexão tão gradativamente mais forte entre essas 2 orações, a ponto de que no final desse contínuo, você tem uma dessas orações se tornando membro ou parte de uma outra oração, e você já não pode mais distinguir 2 estados de coisas, 2 proposições, e passa a ser uma oração, uma cláusula simples, né? Então, eu vou mostrar para vocês como eu identifico esses 2 processos acontecendo na língua Bajá a partir de um mesmo tipo de construção subordinada, certo? Os parâmetros que eu levo em consideração para fazer essa análise aqui são o nível sintático, dessentencialização e gramaticalização do predicado principal. Sempre levando em conta que, de um lado do extremo, você tem sentenças, orações, verbos lexicais, e de um outro lado do extremo, quando essa conexão entre as orações se torna cada vez mais, uma interpenetra na outra, né? Você tem uma dessas orações se tornando uma palavra, que pode ser um nome, um advérbio ou um afixo gramatical.
Bom, as orações que são o ponto focal dessa apresentação são as orações subordinadas adverbiais, também conhecidas como orações de gerúndio, dentro da tradição de estudos da família Tupi-Guarani. Esse nome vem desde Anchieta, mas foi uma tradição levada à frente por Rodrigues, por exemplo, Leite, Secchi, Rose, Françoise Rose chama essas construções de converb constructions, e a característica dessas construções é que existe um sufixo subordinador associado ao verbo da oração subordinada, né? A marca de pessoa desse verbo da oração subordinada é diferente dos verbos das orações independentes. Então, o verbo é marcado com a série 2 ou com a série 3, que são marcas típicas de orações não finitas, de predicados não finitos. Essa construção faz parte de um sistema de switch reference, em que o sujeito da oração principal é correferente ao sujeito da oração subordinada, então elas sempre compartilham o mesmo sujeito. Daí, o resultado dessa construção tem uma tendência a virar uma construção verbal serial, como a gente vai ver agora. E a semântica dessas construções é de finalidade, simultaneidade ou sequência de eventos. O gerúndio, essa construção de gerúndio, é reconstruído para o Proto-Tupi-Guarani por Jensen e depois também por Rodrigues e Cabral. Então, eles reconstroem os sufixos, né, dessa oração subordinada, e são encontradas em muitas línguas, tanto o Tupinambá, documentado, quanto em línguas modernas, né, que são faladas até hoje, como Camaiurá, Tapirapé, Assurini do Tocantins, Tembé, entre outras, né. Aqui está um exemplo de uma construção de gerúndio no Tupinambá, onde você tem o sufixo subordinador aqui associado ao verbo subordinado, e um prefixo relacional que liga esse verbo transitivo ao seu argumento interno, né? Aqui você tem, na primeira oração, um verbo principal marcado com prefixos pessoais da série 1, típico de orações independentes, né? Então, ele veio para encontrar a criança. Então, se esse argumento interno aqui, né, o objeto do verbo transitivo, fosse parte de uma oração independente, ele não viria associado a esse prefixo relacional, certo? E o verbo teria aqui, no lugar desse prefixo relacional, um prefixo da série 1, como o primeiro verbo aqui da oração principal, certo? Então, essa é a típica construção de predicado subordinado dessas línguas. No Guajá, as características formais dessa construção é de que há um morfema subordinador, ele é um sufixo ou um clítico. As orações envolvidas na construção, claro, compartilham o mesmo sujeito, é uma característica dessa construção, né? Se o verbo for transitivo, ele recebe ou uma marca da série 2, como está aqui nesse exemplo 2, ou ele se liga ao seu argumento interno em forma de sintagma nominal por meio de um prefixo relacional, como está aqui no exemplo 3, né? Se ele for um verbo intransitivo, não há nenhuma série de índices pessoais associada a ele. No Guajá se perdeu o prefixo que ocorria aqui, que ocorre em outras línguas, que é a série de prefixos correferenciais, tá? De qualquer forma, todos os verbos que compõem essa oração subordinada recebem um subordinador específico dessa construção de gerúndio, né? A semântica só expressa finalidade ou simultaneidade, como a gente pode ver nesses exemplos, né? Finalidade aqui, eu olhei para procurá-lo, no terceiro, o homem se alegrou ao ver a farinha, e no quarto, o tucano foi embora voando. Bom, essa construção de gerúndio, a perda das marcas de oração dependente, ou seja, das marcas de subordinação dessa construção de gerúndio, fizeram aparecer nessas línguas, em algumas dessas línguas da família Tupi-Guarani, construções verbais seriais. Jensen, Velázquez, Rose e Kakumazo mostram estruturas em línguas da família Tupi-Guarani que podem ser consideradas construções verbais seriais, com exceção de Jensen, que trata
a própria construção de gerúndio como uma SVC, o que foi rechaçado, né, foi C, que escreveu em 2000, escreveu dizendo que não concordava que seriam construções verbais seriais, né? E eu concordo com ela, porque tem, como vocês viram, um prefixo subordinador, são 2 predicados, tem marca de orações dependentes no segundo verbo, né? Então, mas em Guarani Paraguaio, em Emerrion e possivelmente em Caapó, a perda das marcas de oração dependente e do sufixo subordinador dessas construções de gerúndio gerou aquilo que se entende como construções verbais seriais, como é atestado por pelo menos essas 2 autoras aqui, Velázquez Castilho e Rose. E aí a gente atesta, então, que esse tipo de oração subordinada, de sentença complexa nas línguas tupi-guarani, tem uma tendência a se comprimir, né, passar por esse processo de compressão, tornando-se um predicado complexo, e não uma sentença complexa, né? Esse predicado complexo que compartilha actantes, compartilha marca de tempo, modo e aspecto, compartilha polaridade. E expressa somente um estado de coisa, né? Passa a ser um predicado monoclausal, que expressa um evento só. No Guajá, as construções de gerúndio não resultaram em construções verbais seriais, mas passaram por 2 processos distintos. De um lado, uma parte se transformou numa sentença mais elaborada, e de um outro lado, uma parte dessas construções foram comprimidas e passaram pelo processo chamado por Lehmann de compressão. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês agora. A elaboração no Guajá acontece a partir de construções de orações subordinadas adverbiais que expressam sequências de eventos. Então, essas sequências de eventos em outras línguas, elas são marcadas por todas aquelas características de orações dependentes, pelo sufixo subordinador, a marca de pessoa típica de orações dependentes, mas no Guajá não. No Guajá só restou a construção de gerúndio para expressar simultaneidade e finalidade. Então, esse exemplo aqui é bem ilustrativo disso, porque o primeiro verbo é eu acordei, o segundo verbo eu levantei da cama e o terceiro verbo para vê-lo. Isso, para vê-lo. Então, eu acordei tarde da noite, eu levantei da cama para vê-lo. Os 2 primeiros verbos expressam entre si uma noção de sequência de eventos, e vocês podem observar aqui que o segundo verbo, como aconteceria em outras línguas da família Tupi-Guarani, né, diferente do que aconteceria em outras línguas da família Tupi-Guarani, ele não ocorre com a marca de gerúndio, do sufixo subordinador, e a marca de pessoa se mantém sendo a de predicados independentes. Então, o primeiro e o segundo verbos têm a mesma configuração em termos de serem núcleos de orações independentes. Enquanto o terceiro verbo, que expressa finalidade, ele sim vem marcado com o subordinador de finalidade, então, portanto, uma construção de gerúndio, e a terceira pessoa por meio da série 2. Né? Por que não dizer, então, que aqueles 2 primeiros verbos que expressam sequências de eventos formam uma estrutura que a gente pode denominar de construção verbal serial, como aconteceu, por exemplo, no Emerrion, pela descrição da Rose? Então, eu tenho aqui algumas propriedades que mostram que esses verbos, né, que essas construções que surgiram das construções de gerúndio, que perderam as marcas de gerúndio, não se tornaram construções verbais seriais. Por quê? Primeiro, porque os verbos da sequência, aqui eu tenho 3 verbos, se eu for para casa, eu vou caçar na floresta, eu vou matar guariba para comê-lo. Eu vou matar guariba e comê-lo, sequência de eventos, né? Então, esses 3 verbos da sequência, não há pausas internas entre esses verbos da sequência, mostrando que eles são parte de orações distintas, e não tem nenhuma marca morfofonológica ou sintática que evidencia que eles sejam parte de um mesmo evento, né, que eles constituam um único predicado. Também a polaridade é associada a cada verbo de maneira independente, então esse morfema aqui, descontínuo, marca
a negação apenas do segundo verbo, mas não do primeiro verbo da sequência, o escopo é somente sobre o segundo verbo. Então, eu vou para casa e eu não vou dormir na minha cama. A possibilidade de intercalar entre o primeiro e o segundo verbo de ocorrerem outros sintagmas entre o primeiro e o segundo. Então, aqui a gente tem um sintagma nominal bacuri e um sintagma nominal associado a um morfema de caso locativo entre o primeiro e o segundo verbo da sequência, que mostra que eles não estão diretamente contíguos ou associados necessariamente um ao outro. E em relação às marcas de TAM, de tempo, modo e aspecto, existe aqui uma variação, né, pela minha análise da língua. Então, tem hora que você só tem uma marca de aspecto associada ao primeiro verbo, mas que tem como escopo a sentença inteira, que é o caso aqui do exemplo 11. Eu vou para mata, eu vou matar, vou para mata, vou matar anta e vou dormir na caçada para moqueá-la. Então, essa única marca de aspecto projetivo, ela envolve toda a sentença. No entanto, eu também encontro verbos, né, que compartilham o mesmo sujeito em sequências de eventos, ou seja, que vieram de orações do gerúndio, que perderam a marca de subordinação, mas que têm marcas aspectuais independentes. Então, o tá acontece com um e acontece com o outro aqui. A conclusão é que não há construções verbais seriais do Guajá resultantes da perda da marcação da construção de gerúndio, mas, pelo contrário, o Guajá mostra um processo que ainda está em curso, né, de elaboração de sentenças a partir da perda da marca de oração subordinada. Né? Eu digo que ainda está em curso porque aquelas marcas de tempo, modo e aspecto, ora compartilhadas, horas associadas ao primeiro verbo e compartilhadas por toda a sentença, e ora independentes, mostram que o processo ainda está acontecendo no Guajá. Né? Então, o que eu tenho aqui é um processo de elaboração em que orações subordinadas, sentenças complexas, né, passam por uma mudança diacrônica, transformando essa oração subordinada associada à oração principal em duas orações independentes coordenadas entre si, né, que expressam dois estados de coisas, apesar de ainda compartilharem o mesmo sujeito e, às vezes, compartilharem tempo, modo e aspecto. Uma outra transformação que as construções subordinadas adverbiais do Guajá sofreram foi a gramaticalização do verbo da oração subordinada em partículas direcionais e posicionais. Né? Então, eu tenho aqui uma série de verbos que viraram partículas nessa língua, que se gramaticalizaram em partículas, e a origem dessa gramaticalização são justamente os verbos que eram o núcleo de orações subordinadas adverbiais. Então, o exemplo que eu posso dar aqui é, por exemplo, o verbo ir, um verbo de movimento, que foi gramaticalizado em partícula centrífuga, que indica a direção indo, né? Então, toda vez que um verbo que indica movimento no Guajá é usado, eu preciso associar ele com uma partícula direcional, né? Que indica se o movimento é indo ou vindo. E aí, esses verbos direcionais vêm de verbos como ir, vir, estar em pé, em movimento, e outros verbos de movimento, certo? Assim como aconteceu com as partículas posicionais, estar em pé, estar deitado, todas vieram de verbos posicionais gramaticalizados a partir de construções de gerúndio. Eu tenho um artigo sobre isso, publicado no Boletim Museu Guild em 2019. Chama Gramaticalização de Verbos em Partículas. Enfim, então tem um processo diacrônico, né, que transforma essas construções de gerúndio em partículas, né, esses verbos das orações subordinadas são gramaticalizados em partículas, e isso ilustra um processo de compressão, o oposto do processo de elaboração, né, em que orações subordinadas, sentenças complexas, se tornam sentenças simples, né, palavras gramaticais.
Então, aquele verbo que era parte de uma oração subordinada, ele é gramaticalizado e ele deixa de representar o núcleo de uma oração subordinada e passa a fazer parte, ele passa a ser um elemento integrante de um verbo que estava na oração principal, né? Os dois juntos passam a, a, a ter uma interconexão tão forte que ilustram esse movimento de compressão, né? Ilustram um estado de coisa só e não mais dois. E, por fim, as construções verbais seriais do Guajá, que não têm origem nas construções de gerúndio, mas que eu identifico nessa língua, eu identifico que o Guajá tem construções verbais seriais, né, e formadas a partir de apenas 4 verbos na posição de verbo 2, dos dois verbos da sequência. Então, vou mostrar para vocês por que eu acho que existem construções verbais seriais no Guajá. Então, esses verbos saber, terminar, ser bonito e ser feio, do Guajá, eles atuam como verbos em orações independentes, mas, ao mesmo tempo, eles ocupam uma posição de verbo 2 associado a um primeiro verbo. E sendo que esse primeiro verbo da construção, somente ele, unicamente ele, é marcado pelo prefixo pessoal, e o segundo verbo dessa sequência não vem com marca de pessoa, nem marca de subordinação ou de dependência de qualquer tipo, né? Os verbos que ocupam essa posição de verbo 2 podem ser verbos eventivos, como o verbo saber e terminar, e podem ser verbos estativos, como ser bonito e ser feio, né? Mas sempre vem assim, sem marcas de pessoa nenhuma, diferente de uma construção subordinada. Eles constituem um predicado único, então não tem nenhuma pausa entonacional ou entre os verbos da sequência, né? Se o verbo for eventivo, eles atuam como uma palavra fonológica só, com um único acento. Se ele for estativo, ele pode ser não contíguo, pode formar uma estrutura verbal serial não contígua, tendo um elemento nominal aqui entre o primeiro e o segundo verbo, ou esse elemento, esse sintagma nominal pode vir em outra posição, e aí os dois verbos juntos vão formar uma palavra fonológica só. Morfossintaticamente, eles se comportam como uma única palavra gramatical, recebendo o complexo todo, a combinação das duas raízes verbais, um sufixo subordinador só, um sufixo nominalizador só, ou um sufixo subordinador só. E também a polaridade e as marcas de tempo, modo e aspecto são associadas às duas raízes verbais, né? Então, vocês podem ver aqui que o elemento está aqui, a partícula de aspecto projetivo está associada aos dois verbos, né? No final do segundo verbo, nos dois casos, e a negação, que é o N e o I, engloba também os dois verbos, né? Conclusão, então, se eu levar em conta as propriedades formais identificadas por Eichenwald e Dixon para definir o que são construções verbais seriais, eu posso dizer que o Guajá tem construções verbais seriais, ainda que restrita a apenas 4 verbos, e a minha hipótese é de que essas construções são tão restritas assim, pela possibilidade que esses verbos têm na posição, esses verbos 2 da construção, têm de se gramaticalizar. Então, esses verbos, como eu posso atestar que já aconteceu na língua, o segundo verbo de uma construção verbal serial, por ser uma construção verbal serial assimétrica, ele tende a se gramaticalizar em marcas, em partículas, né, ou em morfemas gramaticais, como aconteceu com o Guajá. Então, o que é hoje uma partícula de aspecto projetivo já foi um verbo querer, que figurava nessa posição aqui como segundo verbo de uma construção verbal serial. É possível eu evidenciar, eu constatar isso, porque esse tá tem cognatos em outras línguas, em verbos lexicais que existem em outras línguas da família, como, por exemplo, o Teneterrara, o Camaiurá ou o Ampião, em que ainda é possível a gente verificar aquela estrutura que eu identifiquei no Guajá, né? Um verbo
primeiro verbo aqui da sequência, associado a uma marca de pessoa, e um segundo verbo associado diretamente a essa outra raiz verbal sem marca de pessoa, né? No tenente rara, esse verbo ainda existe como verbo lexical independente, mas ele também figura numa construção como essa, indicando, segundo a interpretação de Camargos aqui nesse caso, a noção de futuro. Então, a gente também pode evidenciar um movimento de compressão no Guajá a partir das construções verbais seriais que foram comprimidas, tornando-se partículas que exprimem aspecto. No caso, eu tenho um exemplo desse no Guajá, né? Mas eu tenho outros verbos que figuram nessas construções verbais seriais que têm o potencial para se gramaticalizarem em partículas aspectuais também. Né? Então, finalizando, para fechar a apresentação, eu tenho construções subordinadas adverbiais, comumente conhecidas como gerúndio, no Guajá, que passaram por dois processos distintos e opostos. De um lado, uma parte delas sofreu o processo de elaboração, em que essas sentenças complexas se transformaram em predicados independentes coordenados entre si, e, de um outro lado, a evidência de um processo de compressão, em que essas orações, parte dessas orações subordinadas, se gramaticalizaram em partículas direcionais e posicionais, fazendo com que o que era o núcleo de uma oração subordinada se tornasse parte da oração principal, então, configurando um predicado, um único predicado monoclausal. E, por fim, uma estrutura muito restrita de construção verbal serial, com potencial de compressão, conforme ilustrado pelo que aconteceu com a partícula de aspecto projetivo, em que um verbo lexical, que faz parte de uma construção verbal serial, se gramaticaliza e passa a fazer parte da oração principal. Todos esses processos podem ser ilustrados por essa figura, né, em que você tem aqui as sentenças complexas, que são o tema dessa apresentação, ora passando por um processo de elaboração, ora passando por processos de compressão, tornando-se, ao fim desse processo, elementos gramaticais que são parte de uma oração simples e não mais parte de uma sentença complexa. É isso, espero receber de vocês as contribuições para essa pesquisa, né, e agradeço a paciência em assistir.